18º Congresso Espírita do Estado de Goiás. E nós contamos aqui com a presença do médico Alberto Almeida, do delegado civil Wilson Despote, do juiz de direito Haroldo Dutra Dias, da nossa querida médica veterinária Ivênia Parada. O debate será mediado pela jornalista Solange Franco, professora da Universidade Federal de Goiás. Ao lado dela, nós temos o nosso querido Otacílio Rangel, físico cientista. Depois temos a Elaine Dias, arte educadora. E o Simão Pedro, historiador e contabilista. É com você, Solange. Boa tarde a todos. Antes de dar início aos trabalhos desta segunda parte da tarde de hoje, peço licença para lembrar um costume bíblico e que era bem presente no povo brasileiro, especialmente dos goianos. O costume de pedir a bênção aos nossos pais. Sempre achei lindo esse hábito, que é uma reverência ao respeito e à humildade, porque nos reconhecemos pequenos diante de outras pessoas, no mínimo com maior vivência. Iniciando, então, nossa oração, peço a bênção de Deus, Pai de todos nós. Que Ele, em sua infinita sabedoria, nos abençoe neste momento em que nos esforçamos para abrir nossas mentes e nossos corações aos ensinamentos de Cristo, manifestado aqui através da dedicação e do estudo de nossos ilustres colaboradores presentes, Alberto Almeida, Haroldo Dutra Dias, Simão Pedro Lima, Irvênia Prada, Wilson Dispose, Otacílio Rangel, Elaine Dias. Que possamos receber a bênção de Deus no seu real significado. Bênção quer dizer a presença de Jesus em nossa vida. Que assim seja. Para começar, nós preparamos duas perguntas aos nossos colaboradores que não estiveram aqui presentes em palestras, mas estiveram conosco o tempo todo neste congresso. Para começar, Elaine Dias, evangelizadora e arte educadora. Elaine, como receber, educar essa nova geração? Boa tarde. Eu gostaria de falar para vocês, ou com vocês, de espírito para espírito. Ora, nós, a maioria de nós aqui, somos mães ou pais. Se não somos, seremos. E muitos aqui devem ser evangelizadores. Ou seja, todos nós somos espíritos responsáveis em receber a nova geração, em receber os espíritos que têm compromisso direto com a implantação das bases de um novo tempo no planeta Terra. Um tempo, uma transição tal que só foi vista igual quando passamos de planeta primitivo para um mundo de provas e expiação. É um momento completamente novo que nós estamos adentrando. Como receber esses espíritos? Quem são esses espíritos que virão em todos os lares, de todos os profissionais, de todas as formações, de todos os níveis sociais? Esses espíritos são espíritos, ou, tal qual tantas mensagens têm sido trazidas atualmente, espíritos da falange de Jesus, espíritos que já têm o bem construído em si e que vêm para grandes missões de transformação do orbe, ou uma grande multidão de espíritos que, encarando a sua memória espiritual, as bases da sua anterioridade, determinou os pontos que desejava mudar para evoluir. Espíritos que anseiam encontrar no bem a sua escolha definitiva.
Provavelmente a maioria de nós estamos nessa categoria de espíritos. São espíritos, então, que anseiam seguir o caminho do bem. Muitos já tiveram muitas experiências no cristianismo, mas necessitam conseguir materializar essa experiência nas suas escolhas durante a encarnação. É uma geração onde não será exigido simplesmente um comportamento cristão, mas pensamentos e sentimentos equilibrados e construídos em cima do Evangelho. Como receber? Como educar esses espíritos? Espíritos que desejam ser honestos, falar das suas dificuldades, tal qual elas são. Como aqui se iniciou, você lembrando a relação com os pais, eu sou um espírito que tem uma gratidão muito grande aos meus pais, porque meus pais me educaram com exemplos de postura cristã. Eu cresci, como talvez muitos aqui, tomando sopa junto com os mendigos, na sopa da casa espírita onde eu frequentava, em Santos. Cresci nos trabalhos de caridade. Isso foi o estímulo que eu mais necessitava para alimentar a minha esperança de realizar o meu planejamento para esta encarnação. Eu penso que há alguns pontos muito importantes para que nós consigamos atender essa nova geração. Uma geração saturada de novos estímulos que a geração dos nossos avós não tiveram. Esses espíritos precisam de verdade. Na minha experiência como evangelizadora, pois diante de tudo que já experienciei, eu gostaria de ser reconhecida como uma evangelizadora. Diante de todas as experiências que já tive, percebo que não é mais a época de simplesmente contarmos histórias ou de passarmos um conteúdo para crianças que estão nos assistindo. São espíritos que necessitam de verdade. Como eu vou ensinar a perdoar se eu não tenho a vibração do perdão? Se eu estou magoada com a minha mãe ou com o meu pai, se eu estou magoada com o meu esposo. É a nível vibracional que se realiza uma evangelização. Então é preciso trazer a verdade de ser um espírito. Encarar essas crianças como espírito e não como crianças. E trazer o Evangelho de Jesus. Quando Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por mim, não era uma postura de vaidade. Era porque não há meio de evoluir neste planeta Terra sem entrarmos em sintonia com um espírito responsável por esse planeta. Não há fator mais importante na evangelização do que levar os espíritos a encontrar com Jesus. Não há momento mais importante na nossa trajetória, no nosso planeta, do que o nosso encontro com Jesus. E esse encontro tem que ter uma vibração inesquecível. Tem que ser conduzido por espíritos que amam o Cristo e que impregnam esses espíritos que estão na infância deste amor. Um amor intenso, onde você lança a mão de todos os recursos, mas o mais importante é a verdade do seu compromisso com Jesus, porque nós não saberemos diante de quem nós estamos. Nós não sabemos quem nós estamos evangelizando. Muitos deles podem ter estado com Cristo. Então eu não preciso contar historinhas. Eu preciso evocar uma memória milenar.
e acessar um campo vibratório, que é o campo da falange crística, que ampara e conduz este planeta. Educar esta geração é educar com compromisso firme com o Evangelho do Cristo, com clareza da verdade da doutrina espírita e com um amor, um imenso amor, porque quem é tocado pelo amor jamais esquece. Obrigada pelas palavras da Elaine Dias. A próxima pergunta para o Otacílio Rangel, físico, cientista. Otacílio, como a ciência vê a possibilidade do fim do mundo? Tudo que é matéria é transformável. E nós não podemos esperar eternidade naquilo que é transitório. O mundo vai acabar. Quantos milhões, ou melhor, bilhões de anos, a gente não sabe. Porque todo o sistema planetário, analisado pela ciência, na história das estrelas, tem um ciclo natural de formação, desenvolvimento, amadurecimento e declínio. Um dia o Sol vai ficar sem combustível para produzir a luz e as energias que nós precisamos. Vai diminuir a intensidade dessa energia radiante, mas o calor vai fazer o Sol expandir. E ele vai expandir até engolir a Terra. Até lá, nós já estaremos em condições muito melhores de sermos não habitantes de planeta, mas reais cidadãos cósmicos. O espírito é indestrutível e ele pode viver em qualquer lugar. O nosso planeta está num ciclo natural de desenvolvimento. Como nós temos uma vida muito curta no corpo humano e esquecemos a realidade espiritual enquanto vivemos na Terra, nós medimos tudo numa escala de tempo que é irrisória. 50, 60 anos, 100 anos, é muito pouco para ver transformações que se dão ao longo de milhares de anos. Mas nós também somos imediatistas. A gente quer mudança de repente e, se possível, sem esforço. E aí queremos que algum planeta chupão, que vem não sei de onde, perdido no espaço, que não gira em torno de nenhuma estrela, passe por aqui e faça uma grande mágica, aspirador de espírito atrasado. E como a gente não se julga atrasado, a gente acha que ele não vai nos chupar. Só os nossos vizinhos. É claro que a nossa fantasia domina muito esses pensamentos. E nós ficamos então atrás de profecias mal interpretadas e incompreendidas. E achamos que o mundo vai acabar em algum momento. Porque no Apocalipse há uma referência a 1000 anos. Os nossos antigos, que éramos nós mesmos em outros corpos, achávamos que o mundo ia acabar na passagem do 999 para o 1000. Decepção, não acabou. Recentemente, passamos pelo ano 1999 para 2000.
também não acabou. Estamos aqui em 2012, começando a achar que os maias escreveram lá que o mundo vai acabar no 21 de dezembro de 2012. Vou fazer uma piadinha. 21 é o inverso de 12. 12 de 12 de 2012 é mais cabalístico. Aí Jesus transferiu para 13 de 13 de 2013. Como não tem 13, não vai acabar. O que não significa que o nosso planeta não está passando por processos de amadurecimento, de evolução, de transição. Nós ouvimos várias palestras aqui falando de transição, mostrando um pouco o que significa isso. Se nós tivermos coragem de levantar de madrugada para ver o dia nascer, nós vamos ver que o dia leva um tempo para nascer. Primeiro está escuro. Lentamente, as estrelas vão perdendo brilho, porque a luz do sol vai se insinuando por reflexões na nossa atmosfera e vai clareando o horizonte. Até que, de repente, surge uma parte do disco solar avermelhado, vencendo barreiras atmosféricas, filtrados na sua luz, para depois, levantado, mostrar toda a sua intensidade. Leva tempo. Experimentem ficar esperando o nascer do sol. Esse período de sombra até a luz clara do sol se chama a penumbra, a transição. Entre a noite e o dia, existe uma transição que, na escala do dia, leva um certo tempo. Imaginem na escala evolucionária da humanidade. A transição leva tempo. Nasce, como disse bem o Haroldo, como um bebê e vai crescendo para se tornar efetivamente adulto. Nós estamos nessa transição há muito tempo. A Terra já passou por várias transições. Como foi a transição de mundo primitivo para mundo de provas e expiações? A Ivênia falou um pouco sobre isso hoje. E a gente viu que essa transição levou muito tempo. Então é natural que a transição para o mundo de regeneração também se faça lentamente. Mas há coisas que nós precisamos estar atentos. Toda transição traz e cria conflitos. E os conflitos precisam ser resolvidos não só com inteligência, mas com inteligência amorosa, que significa sabedoria. Há uma diferença entre saber pelo conhecimento e saber pelo fazimento. O saber pelo fazimento é a verdadeira sabedoria, que alia não só o conhecimento, mas como a aplicabilidade desse conhecimento no sentido do bem comum. É isso que a doutrina espírita abre para nós, o entendimento mais profundo dessas coisas, para que nós sejamos, pela escolha, participantes efetivos dessa mudança, começando fundamentalmente pela nossa própria mudança. O mundo de regeneração é feito com espíritos que trabalham a sua regeneração por escolha pessoal, por escolha própria. Mas, numa transição, qualquer que seja ela, há pessoas decididas
há pessoas que não querem e há pessoas no meio do caminho. Os mornos sofrerão por isso, porque terão que decidir. Mas as atitudes firmes daqueles que estão seguros do processo de mudança ajudam os mornos a tomarem a decisão adequada. O objetivo dessa transição não é perder espíritos por um novo mundo de regeneração que vai começar como a Terra esteve há 13, 15 mil anos atrás, sem as condições da civilização. Imagine nós, um grupo de pessoas aqui, sermos jogados lá no meio dos Andes ou no meio da selva amazônica e ter que sobreviver. É isso que os espíritos exilados sentirão no novo mundo de provas e expiações. Mas, é claro, se nós somos uma família, é melhor que o maior número de espíritos habitantes da Terra fiquem aqui. É esse o nosso trabalho. E claramente a ciência não vê isso, porque a ciência trata das coisas materiais que são transitórias. E a ciência sabe que um dia a Terra vai deixar de existir, porque vai ser consumida pelo Sol. Mas temos tempo para fazer a nossa mudança e sermos espíritos habitantes do cosmos, do universo, como Jesus é. Jesus é habitante do universo. Nós ouvimos hoje o Haroldo de manhã nos mostrando um Cristo completamente diferente da ideia que temos feito dele. E é nisto que nós temos que nos transformar, é nesta realidade. Portanto, não se preocupem com o fim do mundo, porque mesmo que ele acabe, imaginem que um asteroide escape de algum lugar e colida com a Terra. Nenhum de nós, espíritos, seremos destruídos. Mudaremos de lar, simplesmente. Nós pedimos aos congressistas que encaminhem suas perguntas aos nossos amigos Calci e Paulo César, que estão fazendo a seleção, os agrupamentos, para não repetir perguntas, tá? Porque, apesar de nós termos tempo, né, para o fim do mundo, nós não temos muito tempo aqui. Bom, a próxima pergunta vai para Simão Pedro, que é uma pergunta que ficou sem resposta durante a palestra dele, durante o debate. E ele fez questão de respondê-la aqui. A pergunta é: diante de tanta preocupação para a preservação da natureza, preservar o ecossistema, como explicar sem sofisma, desculpa aqui, deixa eu pôr o óculos, sem sofisma, em espírito e verdade, a parábola da maldição da figueira por Jesus? Boa tarde, gente. Jesus não cometeu nenhum crime ecológico. A questão aqui não é da parábola da figueira. Eu creio que a pessoa aludiu ao fato da figueira. Porque nós temos a parábola, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, mas nós temos o fato da figueira, que está em Marcos, no capítulo 11, e está em Mateus, no capítulo 21. Então, são duas coisas distintas, uma fato, outra parábola. E entre Marcos e Mateus, há uma pequena diferença, não no fato, mas na forma que se deu o fato. E eu prefiro utilizar a narrativa de Marcos, porque ela traz uma cronologia mais lógica para esse fato. Primeiro, trazer a ideia da figueira. A figueira, ela era, e ainda é, mas era fortemente, o símbolo de Israel. Se vocês olharem o Gênesis bíblico, lá no capítulo 3,
vocês verão que é a única árvore do Éden, da parábola do Éden, né? A parábola da criação. É a única árvore que é nominada. Lá nomina a figueira. E é a árvore que fez a primeira serventia, entre aspas, na parábola, ao ser humano. Porque foi com as folhas de figueira que Adão e Eva se cobriram. Então, na parábola bíblica. Então, ela é tida como uma árvore símbolo de Israel. Ela simboliza o próprio Israel, como vemos numa profecia do profeta Oséias, quando ele diz que a árvore que não der os frutos deverá ser cortada, aludindo-se a Israel. Se nós olharmos no capítulo 8 do livro Deuteronômio, lá da lavra mosaica, nós vamos ver que ele cita os 7 frutos sagrados de Israel. E um desses frutos é o figo. Então estamos falando não simplesmente de uma árvore, mas de um símbolo de um povo que é o próprio povo. Vamos a João, o Batista, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 3, que diz, João, que o machado está colocado na raiz das árvores. Normalmente não se corta a árvore com machado na raiz. Mas vejam, João disse, o machado está colocado na raiz da árvore. Vamos a Lucas, no capítulo 13, que é a parábola da figueira. Diz lá que o Senhor plantou uma figueira e por 3 anos ele esperou que essa figueira desse frutos. E ela não deu frutos. Então ele pediu que a cortassem pela raiz. Então o servo disse a ele, Senhor, esperemos mais 1 ano, vou cuidar dela. E se ela assim, depois de 1 ano, não der frutos, aí nós cortaremos. E aí vamos, com todos esses elementos, ao capítulo 11 do Evangelho de Marcos, que diz que Jesus chegou a Jerusalém, foi recebido, andou sobre o jumento, estenderam os tapetes, os panos, colocaram as flores. E no versículo 11, só esse versículo tem um detalhe. Diz Marcos que, nesse versículo 11, que Jesus foi ao templo. Ele foi ao templo e viu o que se passava. Mas como já era tarde, preferiu Jesus ir para Betânia. Então vejamos, ele viu o templo primeiro, viu os vendilhões, mas não fez nada. Preferiu ir para Betânia, porque já era tarde. Dormiu em Betânia. E aí, no versículo 12, Jesus está voltando de Betânia. Entre o versículo 11 e o 12, teve uma noite. E ele volta de Betânia. Vindo de Betânia, com fome, viu a figueira de longe. E a figueira se lhe pareceu frondosa, enfolhada, bonita. Aproximou-se da figueira e percebeu que ela não tinha frutos, não tinha figos. Com um detalhe, não era tempo de figo. Em tese, ela não teria que dar figo naquele momento. Então diz o evangelista, não era tempo de figo. E Jesus disse, nunca mais comam de ti os frutos. E foi embora para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai ao templo. E chegando ao templo, ele expulsa os vendilhões. Ele expulsa, derruba lá as mesas, com a zorrague na mão, e diz, fizestes da casa de meu pai um covil de ladrões. E fica expulsando por um tempo, não foi uma coisa assim, expulsou em segundos. Por quê? Só à tarde ele saiu de lá. Porque diz o texto que na tarde daquele dia Jesus deixou o templo e deixou a cidade.
que pressupõe, aí é uma suposição, que ele volte a Betânia. Por quê? Porque diz o texto, de manhã, então, no outro dia, é que ele volta para onde estava a figueira. E o apóstolo Pedro diz, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde a raiz. Não secou até a raiz, secou desde a raiz. E aí vamos entender, o machado de João posto na raiz da árvore. E o que isso significa? Se a figueira é o símbolo de Israel, e ela era frondosa, vista de longe, é porque Israel se mostrava frondoso, visto de longe. Se olharmos o livro A Caminho da Luz, veremos que o povo israelita foi um dos povos nos quais a presença dos capelinos se fez presente, se fez fixada, desculpe. E Emmanuel explica que dos diversos povos, esse, o israelita, não israelense, o israelita, é que guardava o conhecimento das coisas de Deus. Os egípcios pelo conhecimento da ciência e outros povos. Mas os israelitas foram aqueles que, conhecendo profundamente os ensinos, a realidade desse Deus, fecharam-se. E fecharam essa realidade para todos. Então não era um povo qualquer. Era um povo que, de fato, irradiaria o conhecimento para os outros. E o templo simbolizava justamente o ponto principal e central desse povo. As sinagogas eram superficiais, circunstanciais, mas o templo não. Era o elemento fundamental. E Jesus foi e fez o quê? Ele expulsa os vendilhões, ele derriba as mesas, ele mostra a impropriedade do que faziam ali no templo. Como se ele dissesse aos apóstolos, aquilo que eu fiz com a figueira, esse templo é igual. Esse templo é frondoso. As pessoas para aqui vêm, mas não encontrarão frutos nele. E o templo e o povo de Israel não pode dar frutos só em época de frutos. Esse templo tem que dar frutos perenes. Esse povo tem que passar esse ensino constantemente. Por isso, ele vai no simbolismo da figueira, porque ao afetar a figueira, ele estava mostrando que era o povo de Israel que estava sendo ali afetado. Como aconteceu nos anos 70, quando então o Império Romano invade a Judéia e vai para a Galiléia e passa pela Samária, todos esse grupo hebreu que não dava frutos foi disperso. É quando surge a chamada primeira diáspora. Quando esses israelitas, saem e perdem a sua pátria. É como se a figueira tivesse sido cortada. E foi cortada onde? Na raiz. Porque o que eles perderam? A sua raiz. Então vejam que não é um sofisma. Houve um fato, sim, que não é crime ecológico, para aquela época. Houve o fato, mas carregado de simbolismo. Porque Jesus, ele não expulsou os vendilhões com raiva. Teria expulsado se ao vê-los agisse, mas viu-os e foi dormir primeiro. Por isso a narrativa de Marcos é mais interessante, porque se lemos apenas o 21 de Mateus, nós ficaremos com Jesus chegando no templo e já expulsando os vendilhões. Porque ele não tem essa parte anterior. Ele não narra isso. E teremos que Jesus, depois que faz tudo isso, é que vai amaldiçoar, entre aspas, a figueira. Mas Marcos conta que o fato se deu antes dele chegar ao templo e a consequência se deu depois que ele saiu do templo. E vejam que não foi Jesus que disse, olha a figueira aqui, lembrando aqui o apóstolo, lembra que eu falei ontem? Ele não disse isso. Foi o apóstolo, foi Pedro que falou, Senhor, aquela figueira de ontem, olha o que aconteceu com ela.
Ou seja, o exemplo, o símbolo foi entendido, porque ele não precisou ser dito novamente, o próprio apóstolo é que entendeu. Opa, agora eu entendi. Então esse é o elemento dessa figueira. Não é o fato físico que chama a atenção. É porque essa figueira simboliza aquilo que deveria estar frutificando até hoje. E especula-se que dos capelinos que não retornaram, a grande parte, se não a totalidade, são esses, os israelitas. É como se tivéssemos agora o degredo 2 para esse povo. Porque ainda se fecharam. E não foi à toa que esse povo recebeu a visita do próprio Mestre Jesus. Não porque era o povo eleito, mas porque era o povo necessitado. E há uma passagem fundamental para a gente entender isso, que é o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. A mulher cananeia. Em que essa mulher começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de minha filha que jaz em casa doente. E Jesus nada fala. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de minha filha que jaz em casa doente. E um discípulo diz: Senhor, essa mulher nos incomoda, vamos dispensá-la. E ele diz: deixa que eu mesmo a despeço. E ele chega para a mulher e diz: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Não convém dar aos cachorrinhos a comida dos seus senhores. A princípio, uma resposta muito dura. Em outras palavras, olha, eu não vim senão para esse pessoal que tem conhecimento, mas não faz, que guarda esse manancial de conhecimento e não permite que isso vá para os outros, principalmente para os gentílicos, e a mulher e os cananeus eram gentílicos. Não convém eu passar para vocês esses ensinos que são, em tese, apropriados a estes que têm capacidade de entendê-los, e a você ainda não tem capacidade de entender. E ela respondeu o que para Jesus? Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Em outras palavras, Senhor, eu não quero o que o Senhor trouxe para eles, eu quero o que eles estão desperdiçando. Porque esse desperdício me é suficiente para eu crescer. E ele respondeu o que para ela? Grande é a tua fé, mulher. Vai que a tua filha está curada. Grande é o teu merecimento, a tua demonstração de conhecimento. Então, por isso era o povo de Israel. Por isso era a figueira. Porque ela era o símbolo de Israel. Espero que não tenha sido entendido como sofisma, essa explicação que eu passei. Mas, salvo melhor entendimento, é o que nós conseguimos depreender, lendo esses evangelistas, com o livro A Caminho da Luz do lado. Porque sem ele, não daria para entender essa passagem. A próxima pergunta para o Alberto Almeida. Alberto, a relação homoafetiva é um avanço nas relações homossexuais dentro da visão e prática do amor incondicional? Essa é uma questão palpitante, delicada, e um fórum como esse, num bate-pronto, dificilmente a gente consegue costurar todos os contornos que ela envolve. Mas, tomando a fala do Chico em Pinga Fogo, quando ele assinala que a humanidade haveria de experimentar compreensões mais amplas em torno da manifestação da afetividade, envolvendo o homossexualismo, o bissexualismo e, por extensão, a heterossexualidade, falando de que nós deveríamos ganhar um pouco mais de experiência para poder avaliar as questões que envolvem a sexualidade e a amorosidade. É muito difícil avaliar alguém que esteja vivenciando uma posição homoafetiva. Quando os dicionários que tabulam as estatísticas
que consagram e tipificam as patologias médicas, retirou o homossexualismo como uma manifestação de doença, dando um novo suporte de compreensão para esse tipo de manifestação em torno da sexualidade, nós estamos percebendo que a humanidade caminha para poder ter mais respeitabilidade com relação ao mundo íntimo de cada um. E quando Emmanuel coloca em Vida e Sexo, quando trata da questão no capítulo homossexualismo, de que nenhum de nós poderíamos gozar de manifestar a sexualidade no seu sentido absoluto, fazendo menção à reencarnação, nós vamos entendendo que a nossa postura diante do mundo, ela vai circulando, trafegando em múltiplas experiências que significam um patrimônio amealhado, acumulado, que às vezes traz muito conflito, isso é muito frequente, e às vezes traz muitos ganhos que se manifestam como conquistas espirituais. Nesse âmbito, diria Emmanuel, analisando a fala de Jesus em face da mulher adulta ameaçada de ser apedrejada num cumprimento de uma lei civil mosaica. Atire a primeira pedra, que ele estivesse em erro. E Emmanuel diz, em torno das questões que envolvem a sexualidade, o amor, ninguém pode ostentar o gabarito de poder lançar a primeira pedra. E ele diz, foi por isso que Jesus escolheu um problema relacionado à sexualidade para dizer essa frase, que ele poderia ter dito num roubo, num assassinato, no homicídio. Ele reservou essa frase, esse ensino, para enquadrar a necessidade do não julgamento, de não apedrejarmos o outro, especialmente num âmbito que envolvia o processo do adultério. Então, é necessário que talvez possamos flexibilizar um pouco a nossa compreensão histórica, a nossa compreensão existencial, e incluir a dimensão espiritual e crística, para que talvez possamos nos enriquecer um pouco mais em torno dessas questões. A homoafetividade, ela tem características que envolvem processos culturais, que se nós nos reportarmos à Grécia, na qual a homossexualidade fazia parte dos processos de iniciação para os enfrentamentos guerreiros, né? Era uma dinâmica comum do ponto de vista ali da sua inserção. A homoafetividade fazia parte daquela estrutura na relação entre os homens. Para amar, só um homem. Você tinha a esposa, tinha que ter uma concubina e tinha as prostitutas. Cada um tinha uma função. Elencada na perspectiva da amorosidade, estava o homem, já que era uma sociedade que centralizava os status masculinos em detrimento da mulher. A esposa para procriar, as concubinas para nos distrair, e as prostitutas dentro de uma outra perspectiva, atendendo uma outra dimensão mais profana, mas os homens para amar. E quando a gente lê isso, a gente se assusta de ver que os filósofos que nós evocamos e que foram precursores do espiritismo, viviam nessa cultura e viviam a homoafetividade. É natural que vamos encontrar, tanto na hetero como na homossexualidade, conflitos existenciais, que se manifestam com uma gravidade tão intensa que é muito difícil avaliar quem é que está mais aprumado, quem é que está mais acertado com a lei. Porque cada um que está dentro de si aí sabe de si, das pulsões que se nos envolve a alma, as subpersonalidades que nós trazemos. Quando somos almas serenas, que temos conquistado o exercício da sexualidade com uma afetividade conectada em regime de harmonia, o que é uma situação muito rara, talvez nós não sintamos as inquietações que a dinâmica sexual imprime aos seres humanos de uma forma geral. Nas suas mais diferenciadas expressões e coloridos. Quando nós
focamos na homoafetividade hoje no nosso país, que arregimenta milhões de pessoas a cada ano na passeata gay, por exemplo, em São Paulo, daqueles que são os gays, os simpatizantes, os travestis, os políticos e outros tantos que se interessam, já com outros interesses, nós vamos percebendo toda uma movimentação que vai em sincronicidade com outros países que regulamentaram as relações homoafetivas. E quando nós damos conta de que as nossas casas de lei começam a reconhecer a união homoafetiva, assegurando o direito à pensão, assegurando o direito ao patrimônio e ao processo do perfilhamento, da adoção, nós estamos percebendo novos tempos. Quando nós encontramos Camilo, o Espírito Camilo, por exemplo, pela psicografia de Raul Teixeira, a afirmar e assinalar, e isso eu pude e posso testemunhar, a constatação disso, de que o questionamento de que as pessoas homoafetivas não poderiam perfilhar ninguém porque influenciariam na dinâmica sexual dessas pessoas enquanto identidade, enquanto orientação sexual, nós vamos, numa análise bem primária e bem matemática, entender como é que nasceu uma pessoa homoafetiva, homossexual, se ela nasce de um relacionamento sexual de hétero. Em tese, os heterossexuais não poderiam gerar filhos homossexuais, porque vive uma relação de heterossexualidade. A estatística demonstra que filhos de homossexuais e de heterossexuais, eles têm a mesma incidência, tanto num quanto no outro, no campo das escolhas, da orientação e da identificação sexual com o homossexualismo. E fala o Espírito Camilo, a necessidade de abrirmos espaço para conceder, muito antes que a lei pudesse se manifestar nessa direção, o perfilhamento, dar um lar. E quando a gente vê em Catanduva aquele casal de cabeleireiros fazer a adoção, e a imprensa foi em cima, a sociedade, de uma certa forma, começou a questionar a juíza, e ela disse, olha, essa criança, foram mais de 30 casais que foram elencados para adotar essa criança, mas ninguém quis adotar, porque ela era uma criança do sexo feminino, ela tinha 7 anos e era negra. Esse casal passou a ser reverenciado na cidade. A criança tinha ganho um lar. E eu ouvindo ali a fala de Camilo, ecoando ali num fato visível, a criança saiu de um abrigo. Eu não sei se vocês já visitaram um abrigo. É a coisa mais horrorosa que se pode ter do ponto de vista de sofrimento. Porque estamos lidando com crianças. Então, nós avançamos para ter mais respeitabilidade com aqueles que se colocam em posições de escolhas sexuais que não coincidem com a nossa ou com a sua. É verdade que há aquilo que em medicina e em psicologia chama-se do homossexual egodistônico, que são aqueles que não se aceitam nessa posição e buscam os espaços psicoterapêuticos para poder silenciar os seus conflitos internos. É um número grandioso. São pessoas que se veem no corpo e não identificam a sua sexualidade correspondente ao seu psiquismo. Os espíritos assinalam isso, que muitas vezes o corpo representa uma prisão. Emmanuel diz isso, enquanto que para outros representa um espaço de proteção, objetivando atividades muito específicas. O espírito reencarna num corpo diferenciado e se protege, por assim dizer, para alcançar, desempenhar determinadas missões específicas no campo reencarnatório. Mas para outros, funciona como prisão. E é prisão, a pessoa se olha e diz assim, o senhor acha que eu gostaria de ser o que eu sou? Não foi escolha minha. Quando, certa feita, eu indaguei, mas você escolheu a homoafetividade pelo quê? Ele disse, o senhor acha que eu escolhi? Eu não escolhi. Olha como eu sou. O senhor acha que eu escolheria esse mundo de conflitos que eu vivo? De ter um corpo diferente do meu? Eu queria ter um outro corpo. Eu não tive direito à escolha. Naturalmente, um espírito vivendo a homoafetividade egodistônica, num processo muito difícil, que se enquadra na fala de Emmanuel, daqueles que o corpo é um cárcere. São almas que delinquiram. São os Dom Juans da vida que lesaram corações, lesaram lares,
e trazem um psiquismo atrapalhado. E quando mudam de sexo, continuam com o psiquismo atrapalhado. Traz um corpo morfologicamente diferente do seu status mental. E não consegue se ajustar. Porque uma pessoa que faça conquistas num sexo e no outro, ela faz essa transição e necessariamente ela não precisa ser homoafetiva. Eu conheço um casal muito querido, ele é a mulher e ela é o homem, no sentido psicológico. Eles são casais, têm filhos. Quem vai dirigir o carro, você sabe quem dirige o carro? É ela. Quando ela não está aqui, ele vai dirigir o carro, ele vai dirigir devagarzinho, assim no meio fio, com a carinha assim perto do para-brisa, com cuidado, é verdade. Com muito cuidado. Sempre devagar, a gente vai para o interior e sempre devagar. Ela não, vai no arranca, vai. Se tem alguma bronca no carro, quem sai para resolver encrenca é ela, não é ele, não. Ele fica, meu bem, calma, ore, São Espírita, né? Ore. E quando fura o pneu, vocês sabem quem troca? Não, os dois, porque ela não tem força muscular para trocar. Aí entra em ação. São almas harmônicas. Elas não trazem conflitos. E nasce num mundo onde elas podem viver a sua sexualidade dentro dessa perspectiva, sem nenhum problema, sem nenhuma manifestação. Certa feita eu vi ela com dificuldade com as crianças, no trato, depois ela saiu, chegou na sala, vai lá, que você é muito mais mãe do que eu, resolva essa encrenca. E ele vai, calma, com um passinho devagarzinho, parece uma japonesa, calma, meu bem, e vai e resolve a encrenca com o Chico, porque ele é muito mais maternal do que ela. Então a sexualidade, ela não tem a ver só com genitália, ela tem a ver com o psiquismo, do qual o espírito detentor, porque nós somos espíritos. Há sexo nos espíritos? O Kardec perguntou na questão 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, não como entendeis, quer dizer, significa dizer que tem de uma forma que a gente não entende, mas tem. Aí ele explica que para a sexualidade havia a necessidade de um organismo, ou de uma organização física. Entende-se muito bem que aí está falando do gênero anatômico. Há entre eles amor e simpatia baseado na concordância dos sentimentos. E Emmanuel e André Luiz tratam a questão com muita beleza. Há uma energia sexual, é espírito, nasce como um homem ou como mulher. Estamos homens, estamos mulheres. Se pensarmos em Jesus, qual é a energia que predomina? Um supersexo, uma integração das duas possibilidades do espírito no nível superior. É a unissexualidade, Jesus, se pudéssemos assim nos expressar, onde a feminilidade e a masculinidade estão presentes de uma forma elegante e bela, com o mesmo rigor que ele trata os vendilhões, ele diz, sai da frente, deixai as crianças que venham a mim, e coloca no colo com uma suavidade, é poético falando da natureza, o sol nasce para justos e injustos, a chuva cai para bons e maus, hipócritas, sepulcros caiados, para os fariseus, mas é a energia sem violência e a ternura que caracteriza a energia feminil sem ser necessariamente permissiva. Ele junta o yang e o yin da tradição chinesa em alto nível. Nós estamos ainda nos ensaiando. Mas quando nós vamos vivendo essa experiência, habitando um corpo, surge, de acordo com a história de cada espírito, e em cada posição cultural e civilização, esses conflitos maiores ou menores, que fazem com que o indivíduo tenha que caldear experiências anteriores à custa de muito sofrimento, ou que ele possa experimentar essa colocação no mundo de uma forma mais adequada. Em torno de sexo, eu gosto sempre da fala do Espírito de Emmanuel, com que eu quero responder, ainda que precariamente, essa questão, para poder posicionar os companheiros aí que estão se indagando dentro de si, ruminando, como diz a nossa Irvênia, acerca do que eu falei. Em torno de sexo, Emmanuel sintetiza em 4 frases, para nos dizer tudo o que nós precisamos saber quando se trata de questões que envolvem as manifestações sexuais, seja na distonia, seja na harmonização. Ele diz,
em torno do sexo, é justo sintetizarmos todas as questões em não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. As 4 normas. Fora disso, continua ele, é teorizar simplesmente para aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Porque ante a luz do sexo e do amor, isto é um assunto pertinente à consciência de cada um. Posso repetir, Vênia? A Ivênia acabou de dizer que o nosso Alberto Almeida precisa ser clonado. Tá certo. A próxima pergunta vai para o Haroldo. Haroldo, microfone. Nos trabalhos realizados dentro de um centro espírita, o que deve ser evitado para garantir que o espiritismo ajude potencialmente na transição planetária? Inicialmente, eu gostaria de dizer que a parte que eu mais gosto do Congresso Espírita de Goiânia é essa parte. Porque é a parte em que nós temos a oportunidade de compartilhar e é a parte em que nós, expositores, temos a oportunidade de ouvir. E a gente percebe aqui que cada participação vai liberando um perfume, um sabor, na fala de todos que antecederam. E coisa linda que é a doutrina, né, gente? A doutrina espírita é uma coisa maravilhosa. Que essa oportunidade de ter um grupo como esse aqui, abordando esses temas, cada um dando seu enfoque, cada um extraindo da sua experiência de vida, e fazendo uma leitura de textos somada à sua experiência, à sua vivência, é algo maravilhoso. Eu acredito que, e já tínhamos falado isso de manhã, nós precisamos muito de honestidade intelectual. Quando alguém, ou quando um grupo funda uma casa espírita, ele está assumindo uma responsabilidade perante a comunidade que está no entorno daquele grupo. Nós brincamos aqui que você não chega numa farmácia e diz assim, eu preciso de 1 quilo de picanha. Da mesma forma que você não chega num açougue para pedir uma Neusaldina. A pessoa, quando encontra um grupo escrito, grupo espírita, fraternidade espírita, ele alimenta uma expectativa justa que nós não temos o direito de frustrar. Porque a doutrina não é nossa, a doutrina é dos espíritos. A doutrina é dos espíritos. E o coordenador maior desse processo da terceira revelação é Jesus. De modo que nós apreciamos todas as filosofias. Apreciamos todos os movimentos religiosos e acreditamos sinceramente, porque é o que diz Kardec na Revista Espírita. Nós precisamos estudar as civilizações, as culturas, os aprendizados, os ensinos que cada uma delas desenvolveu e apresentou. O próprio Emmanuel, ao escrever o livro A Caminho da Luz, deu um exemplo de como fazer uma avaliação espiritual da história da civilização, das várias contribuições, né? Inclusive incluindo temas que ferem de morte o nosso eurocentrismo, a nossa mania de enxergar a história da Terra do ponto de vista ocidental. Incluiu na sua avaliação países como a Índia, a China milenária,
Isso tudo representa um convite para que a gente estude o espiritualismo e a espiritualidade que desabrochou nas várias civilizações. Mas ao colocar na porta de um grupo o título de grupo espírita, nós temos um compromisso moral, um compromisso ético de veicular a codificação. E as obras subsidiárias que honram, que circulam, que gravitam em torno desse sol, que é a obra de Allan Kardec. Esse é um compromisso moral. Então nós podemos apreciar, participar, experimentar várias técnicas, várias filosofias. Não há nenhum preconceito. Até citei uma experiência pessoal, quando tive uma crise de nervo ciático, e só pude me curar graças a sessões de acupuntura. Mas eu fiz sessões de acupuntura no consultório de um acupunturista. Eu procurei um local adequado, que trabalhava essa terapia com responsabilidade, uma pessoa reconhecida pelos conselhos respectivos, uma pessoa séria. Quando alguém adentra numa casa espírita, ele procura esse tipo de honestidade, esse tipo de consolo. Nós gostaríamos de destacar também que o Espiritismo é o Consolador prometido. Consolador prometido por Jesus. E agora que se avizinha os aspectos mais dolorosos do transe do planeta, nós vamos encontrar, batendo as portas da casa espírita, muitos corações flagelados. Muitos corações flagelados. Então eu gostaria aqui, não de advertir, nem de xingar, até porque eu não tenho autoridade para advertir ninguém. Eu mal estou conseguindo me advertir, né? Me controlar, exercer o autodomínio. Mas eu acredito que numa casa espírita, sobretudo na exposição, nós não temos o direito de transformar a tribuna espírita num ambiente de manifestação egocêntrica de opiniões pessoais e controversas. Eu vou dizer por quê, não é nenhum fanatismo, eu não sou nenhum homem-bomba, nenhum fundamentalista, não, pelo contrário, já fui. Hoje, já graças a Deus, já saí dessa. Mas por quê? Quando nós transformamos a tribuna naqueles programas espetaculares que ficam comentando a vida alheia com irresponsabilidade, quando nós transformamos o livro espírita e a tribuna espírita numa conversa ociosa sobre quem foi quem, em especulações sem sentido, nós nos esquecemos dos corações flagelados que procuram a casa espírita. Pais que perderam filhos em acidente, pais que tiveram filho assassinado. Não é? E eu gostaria de deixar aqui um testemunho, porque é um testemunho mesmo, uma experiência vivida por mim que estava cometendo um erro. Durante um certo tempo, em que eu trabalhava a coordenação de uma reunião na casa espírita, eu comecei a me encantar com certos estudos de Novo Testamento e comecei a perder o foco. E era uma reunião de um grupo fechado e esqueceram, era uma reunião, um grupo de estudo, né? Então a gente sempre fechava, porque era um grupo localizado num lugar assim, um pouco perigoso, e a porta ficava fechada. Mas nesse dia a pessoa esqueceu a porta aberta e entrou um homem completamente embriagado na reunião. E eu estava lá, né, na minha perda de foco, acreditando que a casa espírita é local para se falar qualquer coisa, sem aquele senso de respeito, sem aquele senso de reverência pela casa espírita. E o bêbado entrou e falou assim: é aqui que estuda Allan Kardec? Eu falei: é aqui, esse senhor, né? Eu nem podia falar porque ele não podia participar da reunião, porque não tinha jeito. Um grupinho pequeno. Ele falou: é aqui, senhor. Aí ele sentou. E nós continuamos a reunião. Acreditando que de repente ele levantou e falou assim: é aqui que estuda Allan Kardec? Eu falei: é assim, senhor. Então por que você não está falando dele? Sem aquele senso de respeito, sem aquele senso de reverência. E saiu, foi embora. Espírita. E eu olhei para os meus companheiros, inclusive um grande amigo, João Nélio, do lado, e eu não consegui continuar a reunião.
E o bêbado entrou e falou assim, é aqui que estuda Allan Kardec? Eu falei, eu não sim, tinha senhor. energia Eu disse, psíquica para eu queria continuar. participar da reunião. Não tinha jeito. Porque se ele tivesse me agredido, tinha doído menos. E nós continuamos a reunião. Acreditando que De repente ele levantou e falou, é aqui que estuda Allan Kardec? Eu percebi, então, o que você está falando aqui? A casa espírita é um pronto-socorro espiritual avançado. E saiu e foi embora. Às vezes, para que uma criatura E eu olhei para os meus adentre uma companheiros, casa inclusive um espírita, grande amigo, foi Roberto necessário um Lado, trabalho eu não consegui espiritual continuar de a reunião. meses. E o bêbado entrou e falou, Que assim, mobilizou o aqui que estuda espírito Allan Kardec? protetor, Eu não mobilizou tinha energia psíquica para um continuar. conjunto de circunstâncias que fizeram aquela criatura. Porque se ele tivesse me agredido, tinha doído E menos. quando ela chega lá, o que Nós ela encontra? continuamos a reunião. Acreditando que De repente ele levantou e falou, é aqui que estuda Allan Kardec? Eu percebi, então o que você está falando aqui? Pessoas que sentem que a casa espírita é delas. E saiu e foi embora. Acham que a casa espírita é um local Às que vezes ele para pode uma expressar criatura, todas as suas eu olhei opiniões meus controvertidas. companheiros, Ora, foi opinião nós podemos trabalho, trocar, é bom espiritual trocar, de meses. mas E o os bêbado ambientes que adequados, mobilizou o Allan espírito Kardec, eu não tinha energia. nós podemos manifestar as nossas suposições. Não é mal isso. Eu posso me reunir e dizer, olha, eu acredito que fulano é a reencarnação de ciclano. Posso conversar isso. Às vezes a gente conversa, encontra com o seu irmão Pedro, toma um café, né? Está tomando um café, alguma coisa, está conversando, encontra ali com o Alberto, encontra com outro companheiro. Você conversa, você expressa uma opinião. Mas naquele momento do trabalho na casa espírita, nós temos uma responsabilidade. E graças a Deus eu havia aprendido essa responsabilidade, porque certo dia eu cheguei em São José do Rio Preto e fui fazer uma palestra, numa cidade pequena, e um pai, então, antes de eu começar a palestra, esse pai parou na minha frente. Nós temos uma companheira aqui de São José, vai se lembrar disso, São José do Rio Preto. E ele disse, quando eu entrei no grupo, ele disse assim, por favor, me diga alguma coisa, porque meu filho, há 15 dias, foi assassinado. E eu, por alguns segundos, eu fiquei assim, sem palavra. Eu disse para ele, nada que eu te disser vai diminuir a sua dor. Nada. Mas eu não posso te dizer uma coisa que é convicção absoluta da minha alma. O teu filho vive. Ele está vivo. É a certeza mais absoluta que eu tenho. E depois vinha saber que 15 dias atrás, anteriormente àquela palestra, uma quadrilha invadiu o sítio dele, ele foi baleado, o filho tentou resistir, eles balearam o filho, roubaram tudo, ele ainda se arrastou até o filho, e o filho falou assim, pai, vá até a cidade, porque eu estou desencarnando. E ele se arrastou por 3 quilômetros até a cidade e conseguiu ser atendido. Então, para receber esse tipo de pessoa numa casa espírita, nós temos que ter um senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. Há uma esperança depositada no coração de cada espírita. Há uma esperança do céu depositada nas mãos de cada trabalhador espírita. Jesus espera que nós sejamos os agentes da consolação e do esclarecimento. Quando Alberto Almeida, que acabou de falar, quantas pessoas que estão aí vivendo conflitos na área sexual se asserenaram, se sentiram confortadas, se sentiram tranquilizadas. Então, acredito que nós devamos fugir a todo custo da irresponsabilidade na casa espírita. Da irresponsabilidade. Responsabilidade, honestidade, intelectual, amor à doutrina espírita, mas sobretudo, lembrando Chico Xavier, ele dizia que a casa espírita é um local em que uma pessoa entra, cospe no chão, você vai lá e limpa o chão. Ele vai, cospe, você limpa. Não no sentido pejorativo de humilhação, mas no sentido de que quando a gente entra numa casa espírita, a gente tem que ativar os nossos potenciais de amor. A nossa capacidade de amar o semelhante, a nossa preocupação com o outro. Porque ali é casa de assistência. Por isso eu me lembro muito, e acho que não quero falar de regras, o que deve e o que não deve ser feito, porque nós, como finalizou o Alberto com a frase de Emmanuel, isso é teorizar.
Nós temos consciência, temos razão, temos inteligência para fazer escolhas. Não precisamos de receita de bolo. Nós precisamos sim de princípios que orientem a nossa conduta. E um dos princípios é, quando Jesus chega para Simão Pedro, ele não pede credenciais intelectuais, ele não pede credenciais administrativas, ele não pede títulos, ele simplesmente pergunta: Simão, tu me amas? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Jesus agora, no mundo de transição, está perguntando para todos nós espíritas, vocês me amam? Então cuide das minhas ovelhas. A próxima pergunta é para a doutora Irvênia. Doutora Irvênia, o que acontece com os animais de estimação após a morte? Olha, em 1989, portanto há mais de 20 anos, eu escrevi um artigo na revista da minha faculdade com esse título, Os Animais Têm Alma, que era justamente para chamar a atenção do meio acadêmico que os animais têm sim essa dimensão que em relação ao ser humano nós chamamos de mente, psique, psiquismo, né? Cada espécie com as suas características, mas que tem. Porque mesmo dentro do meio veterinário, mesmo dentro do aspecto científico, os animais ainda são considerados coisas que a gente usa e descarta, né? Então, como é que você vai admitir espírito, alma numa coisa que você quer usar, que você quer subjugar e que depois você vai descartar? Então, para a nossa consciência ficar bem tranquila, a gente parte daquele princípio cartesiano que animais são coisas, né? Bom, aí passou, demorou 20 anos, foi em 2009 que o pessoal da minha faculdade, a comissão de bioética e a comissão e o pessoal do hospital me convidou para fazer uma palestra exatamente com essas perguntas, com essa pergunta que vocês acabam de me fazer. O que acontece com os animais quando morrem e como é que fica essa relação afetiva do chamado dono, né? Eu não gosto desse nome, eu gosto do cuidador, com o seu animal que morreu. Enfim, aí eu achei tão esquisito, eu falei, escuta, mas vocês estão querendo o quê? Vocês querem que eu fale da questão? Não, Irvênia, você vai falando lá e deixa o pessoal interagir. Bom, aí eu eu fiz uma pesquisa na internet, fiz pesquisa de luto, de não sei o que lá, aspecto psicológico e tal, e isso é tão interessante, é tão importante, esse luto das pessoas que perdem os seus animais de estimação, que lá na faculdade veterinária da USP, o pessoal já fez há alguns anos, há muitos anos, uma salinha, viu, Alberto? Uma sala que é um verdadeiro oratório. Tem uma mesa com uma toalha, tem um livro onde as pessoas escrevem mensagens para os seus animais. Às vezes o animal vai ser sacrificado ou morreu durante a cirurgia. A pessoa vai lá e escreve as coisas, leva a fotografia, põe lá. Então, eles permitiram um espaço para a pessoa como é que a gente pode dizer aí, se manifestar afetivamente, mesmo religiosamente, em relação à perda de seus animais, né? Eu achei isso muito bom, porque a universidade passa a ter um respeito pela questão emocional, sentimental, nessa relação importante entre as pessoas entre os seres humanos e os animais, né? Bom, quando eu estava pesquisando a respeito do que eu chamo da questão espiritual dos animais, eu fui procurar a respeito do encarne, do desencarne e da chamada erraticidade dos animais. No livro dos Espíritos está dito assim, que os animais, ao desencarnarem, eles são prontamente reutilizados pelos espíritos zoófilos que cuidam do seu desencarne e do seu reencarne para animar outros corpos. Então a gente entende que por essa resposta do livro dos Espíritos não haveria essa condição de erraticidade para os espíritos dos animais, né? Mas no meu livro eu faço um comentário que, como existem milhares de espécies animais, vocês vejam, desde de animais muito rudimentares, muito pequenos,
até chimpanzé, até golfinho, que também tem uma inteligência muito grande, cavalos e outros animais, tem uma diferença muito grande. Então, eu penso que essa regra geral, ela deve ter, assim, exceções ou comportamentos diferentes para os diferentes grupos de animais. Porque a literatura espírita está repleta de casos alusivos à presença de espíritos animais na erraticidade. Por exemplo, André Luiz, quando fala no Mundo Maior, em Nosso Lar, que os cães puxam espécies de trenó. Vocês lembram dessa passagem? E também Missionários da Luz, em outros lugares, André Luiz fala que quando eles descem para as regiões umbralinas, os espíritos missionários vão acompanhados de animais. Então eu pergunto, que animais são esses? Hermínio Miranda, nos livros dele, especialmente naquele livro Diálogo com as Sombras, tem uma passagem muito interessante. Ele diz assim, que nos trabalhos de desobsessão, quando eles conseguem, depois de repetidas sessões, trazer o chefe das falanges obsessoras para a reunião mediúnica, quase sempre ele se apresenta montado em animais. Eu perguntei pessoalmente para ele, num encontro que nós tivemos lá em São Paulo, eu falei, o que o senhor acha, qual é a natureza desses animais? Ele falou, olha, Vênia, eu não sei qual é a natureza das figuras desses animais, mas esse é um fato. Os chefes de falanges obsessoras quase sempre se apresentam nos trabalhos de desobsessão montados em animais. Aí eu conversei com ele e nós chegamos a 3 conclusões que eu coloquei no meu livro. Primeira coisa, esse animal pode ser uma forma pensamento, né? Porque no livro dos médiuns, naquele capítulo do laboratório do mundo invisível, está dito lá que as pessoas, as pessoas ligadas à matéria podem plasmar as suas moedas. O indivíduo que vive no campo pode plasmar o arado e seus bois. E assim por diante. Então, digo, olha, quem sabe essa figura animal que está se apresentando no plano espiritual pode ser uma forma de pensamento, né? Uma possibilidade. Outra possibilidade pode ser um espírito de animal mesmo, que esteja ali sendo subjugado pelos obsessores, espíritos humanos. E uma terceira possibilidade é de que essas figuras animais sejam resultantes de um processo de como é que chama? Zoantropia. Antropos no grego é homem e zo é animal. Espíritos humanos se apresentando sob a forma de animais. Vocês se lembram que em Libertação tem o caso daquela mulher que desencarna com muitas dívidas, entre aspas, e tem uma falange de obsessores que vem recebê-la, e o chefe dos obsessores começa a dizer para ela, você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. Ela aceita psiquicamente a sugestão, e ela mesma vai transformando o seu perispírito e passa a se apresentar na figura de uma loba. Especificamente nesse caso de zoantropia, é um caso de licantropia, porque licos do grego quer dizer lobo, né? Então, uma terceira possibilidade, eu comentei com o confrade Hermínio Miranda, essas figuras animais estarem representando uma figura zoantropomórfica, né? Bom, então, eu digo, olha, são tantos os relatos, os casos de animais na erraticidade, que a gente precisa continuar pesquisando sobre isso. Um caso lindíssimo, ele está no livro, se não me engano, chama-se Memórias de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, Testemunhos de Chico Xavier. Testemunhos de Chico Xavier. Ela conta lá o seguinte caso, que o Chico, na década de 50, ele escreveu de próprio punho. Naquela época era muito comum se escrever carta, né? Eu sou daquela época, eu adoro escrever carta ainda até hoje. Carta assim de próprio punho. Então ele escreveu uma carta para Vantuil de Freitas, que era então presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele foi presidente da Federação Espírita há mais de 20 anos. Então o Chico escreveu, eles se correspondiam semanalmente. E numa dessas cartas, datada de janeiro de 1951, o Chico relata para Vantuil de Freitas o seguinte, que o cachorro dele, o Lorde, quem lê essas histórias do Chico Xavier, tem muitas histórias do Lorde, que o Lorde, ao ficar doente e desencarnar,
o Chico vê o espírito de José, seu irmão que já era desencarnado, acolher nos seus braços o espírito do Lorde. Olha, eu imagino a cena, que coisa mais linda, né? E o Chico ainda continua o relato na carta, dizendo assim, que nos meses que se seguiram, quando José lhe vinha a ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Agora, onde é que estava esse Lorde? Estava na cidade, não é? Então, essa coisa de que o que acontece com os nossos animais quando desencarnam, é muito provável que eles fiquem por ali retidos pela nossa afetividade, ou que eles sejam encaminhados por espíritos holófilos para reencarnarem em outros animais, né? Tem um caso também que eu relato no meu livro, me foi contado pelo Divaldo Pereira Franco. Quando eu estava trabalhando nesse assunto, estudando esse assunto, uma vez que eu estive em Salvador, eu fui lá visitar o Divaldo, eu falei, Divaldo, eu estou estudando essa questão dos animais. Ele disse, faça isso, até lembrou aquela citação poética do Leon Denis. Ele disse, Irvênia, eu tenho um caso interessante. Depois, quando eu estava escrevendo o livro, eu escrevi uma carta para ele, pedindo autorização para constar do livro. Ele me escreveu uma carta autorizando. Então, esse caso consta do meu livro, A Questão Espiritual dos Animais. Então, ele disse assim, que uma vez ele foi fazer uma palestra em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, foi recebido por Dona Maria de Viges, que era então presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. E ao ser recebido na casa dela, estando acompanhado por ela e outros confrades, ao entrar ele se assustou muito com a presença de um cão. E ao ter esse gesto de se assustar e se afastar, as pessoas disseram, o que foi, Divaldo? Ele disse, foi o cão, foi o cachorro aí. As pessoas disseram, Divaldo, mas aqui não tem cachorro nenhum. Ele me contou que apontou para o chão e disse, esse pastor aí, ele identificou a raça do cachorro. Esse pastor aí. Aí Dona Maria de Virges foi às lágrimas e disse, Divaldo, eu tive um pastor, mas ele já morreu faz meses. Então o Divaldo disse para mim, você vê, Irvênia, era um cão espiritual, né? Então, era um cão espiritual. Então, o que eu fico pensando desse caso? É provável, né? Eu não estou afirmando que seja isso, porque tem várias hipóteses, mas é provável que o espírito desse cão pastor da Dona Maria de Virges ainda estivesse ali retido pelos laços de amizade que mantinha com ela. Porque esses laços... Desculpa interromper, Irvênia, só um minutinho. Pois não. Eu peço licença para vocês, mas nós vamos ter que pedir para o Haroldo e o Alberto se retirarem, porque eles têm que decolar. Uma salva de palma para eles, um agradecimento muito especial. Que pena, viu? Que pena, né, eles irem embora. Que pena, que pena. Quando a gente conseguir clone deles, deixa um aqui, né? Bom, gente, vamos passar para a Irvênia concluir e a seguir nós passamos para a última pergunta, tá? Para encerrarmos. Então, concluindo.